Sexto ano, nós vamos agora corrigir as nossas atividades 2, que fala sobre múltiplos e divisores. Nosso primeiro exercício é na página 103, exercício de número 22. Verifique se os números a seguir são divisíveis por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9 e por 10. Bom, na letra A, nós temos o número 16. E esse número 16, eu quero ver se ele é divisível por 2. A regra de divisibilidade diz que se o número é par, ele divide por 2. Então, não preciso nem fazer a divisão. Eu já sei que 16 é par, então divide por 2. Bom, 16 não divide por 3. Não tem nenhum número que, ao multiplicar por 3, a resposta seja 16. 16 divide por 4. 16 dividido por 4 é 4. 16 não divide por 5. Por quê? Para que um número seja divisível por 5, ele tem que terminar em 5 ou 0. Não é o que acontece aqui. Eu sei também que ele não divide por 6, porque um número, para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Como nós sabemos que não é divisível por 3, então também não é divisível por 6. Ele é divisível por 8. 16 dividido por 8 é 2. Não é divisível por 9. Não tem nenhum número que você multiplica por 9 e a resposta seja 16. E também não divide por 10. Um número, ele só vai dividir por 10 se ele terminar em 0. Nós vamos para o próximo valor. A letra B, o número 128. Bom, ele é par, então ele divide por 2. Eu tenho que ver se ele divide por 3. Quando o número for muito grande e você não souber se ele divide por 3, soma os algarismos. 1 mais 2 é 3, 3 mais 8 é 11. 11 não divide por 3, então 128 também não divide. Ele divide por 4, porque eu só analisei os dois últimos números. O 28. 28 divide por 4, então 128 também divide por 4. Ele não divide por 5, porque não termina em 5 ou 0. Ele não divide por 6, porque ele também não divide por 3. Ele divide por 8. Por quê? 128 dividido por 8 é igual a 16. Então, se a divisão deu exata, é divisível. Não é divisível por 9. Cento e 128 dividido por 9, vocês vão ver que vai dar um número com vírgula, ou seja, um número decimal. E 128 não divide por 10, porque não termina em 0. Letra C. 287. Ele não divide por 2, porque é ímpar. Ele não divide por 3, porque se você somar os algarismos, 8 mais 2 é 10, 10 mais 7 é 17, 17 não divide por 3. Ele não divide por 4, porque o final 87 não divide por 4, é um número ímpar. Ele não divide por 5, porque ele não termina em 5 e 0. Ele não divide por 6, porque ele não divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ele não divide por 8, porque 287, se você dividir por 8, não é exato. E ele não divide por 9. Se eu quiser saber se divide por 9, eu somo também os algarismos. Eu sei que é 17. 17 não divide por 9, então 287 também não.
e não divide por 10 porque não termina em 0. Letra D. 1.006. Ele divide por 2 porque é par. Ele não divide por 3, porque se eu somar os algarismos, 1 mais 0, 1, 1 mais 0, 1, 1 mais 6, 7. 7 não divide por 3, então 1.006 também não divide. Ele não divide por 4, porque os dois últimos dígitos, o 0, 6, também 6 não divide por 4. Ele não divide por 5, porque não termina em 5 e 0. Ele não divide por 6, porque ele não é divisível por 3. Ele não divide por 8, porque se você olhar os três últimos dígitos, 0, 0, 6, também não divide por 8. Ele não divide por 9, porque se você somar os algarismos, nós temos 7. E 7 não divide por 9. E ele não divide por 10, porque não termina em 0. Letra E. 43. Ele não divide por 2, porque é ímpar. Não divide por 3, porque se você somar 4 mais 3 é 7. 7 não divide por 3. Ele não divide por 4, porque se você pensar em qualquer número e multiplicar ele por 4, você não terá 43. 43 é um número ímpar. Para dividir por 4, tem que ser um número par. Ele não divide por 5, porque não termina em 5 e 0. Ele não divide por 6, porque ele não divide nem por 3, nem por 2. Ele não divide por 8, porque ele não é par. Ele não divide por 9, porque se você somar os algarismos é 7, e 7 não divide por 9. E ele não divide por 10. Até porque 43 é um número primo. Então, ele só divide por 43. Já o número 265, ele vai dividir só por 5, porque ele termina em 5. Já o número 480, ele é par, então ele divide por 2. Se você somar os algarismos, 4 mais 8 é 12. 12 mais 0 é 12. 12 divide por 3, então 480 também divide por 3. Se você olhar os dois últimos dígitos, o 80 divide por 4, então 480 também divide por 4. Ele termina em 0, então divide por 5. Devido ao fato dele dividir por 2 e por 3, ele divide por 6. 480 divide por 8. E ele também divide por 10. Por quê? Porque ele termina em 0. Ele só não divide por 9, porque se você somou os algarismos, você encontrou 12 e 12 não divide por 9. A letra H, ele só divide por 3 e por 5. Por quê? Porque 5 ele termina em 5 e 3 se você somar os algarismos. 4 mais 7 é 11. 11 mais 8, 19. 19 mais 5, 24. 24 divide por 3, então ele é divisível por 3 e por 5. Já o número 76, ele é par, então divide por 2, e também divide por 4. Ele não divide por mais nenhum outro número. Vocês vão ver que, caso vocês não tenham certeza, vocês são obrigados a fazer a divisão. Mas se você lembrar das regras e puder usá-las, você não precisa. Nosso próximo exercício é o número 24. Quais são os três primeiros números maiores que 100 que são divisíveis por 11? Os divisores de 11 é 11 vezes 1, 11 vezes 2 e assim por diante. Isso quer dizer que você tem um aumento de 11 e 11. Então, é 1, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 89, 88, 99. Eu quero os maiores que 100, então o próximo já é maior que 100. 110, 121, 132. Eu só quero 3, então os múltiplos, os divisores. Os números que eu posso dividir o 11 e essa divisão ser exata
são os múltiplos dele, que é maior do que 100, 110, 121 e 132. Nosso próximo exercício é o exercício número 25. Copie a tabela em seu caderno e identifique os divisores dos números abaixo, marcando-os com X. Bom, era para fazer a tabela e escrever todos os valores. Primeiro, eu vou marcar aqueles que são divisíveis por 3. Para que um número seja divisível por 3, eu preciso somar os algarismos deles e ele ser divisível por 3. 1 mais 8 é 9, 9 mais 0 é 9. 9 divide por 3, então 180 também divide. 72, 7 mais 2 é 9, 9 divide por 3, então 72 também divide por 3. 45, 4 mais 5 é 9, 9 divide por 3, então 45 também é divisível. 1.200, 1 mais 2 é 3, 3 mais 0 é 3. 3 divide por 3, então 1.200 também divide por 3. 3.355, 3 mais 3 é 6, 6 mais 5 é 11, 11 mais 5, 16. 16 não divide por 3, então 3.355 também não é divisível. 2.500, 2 mais 5 é 7, 7 mais 0 é 7. 7 não divide por 3, então 2.500 também não divide. 48, 4 mais 8 é 12, 12 divide por 3, então 48 também divide. 30 divide por 3, então nós marcamos. Agora nós vamos ver se o número é divisível por 4. Eu vou analisar, quando ele tiver 3 dígitos, apenas os 2 últimos dígitos. 80 divide por 4, então 180 também divide. 72 divide por 4. Se você ficar na dúvida, basta efetuar a divisão. 72 dividido por 4, 18. 45 é ímpar. Você vai ver que na tabuada do 8 só tem resposta número par. Então, os números ímpares você pode descartar. 1.200. O final é 00. 0 divide por 4. Então, 1.200 também divide. 3.500 é ímpar. Então, não divide por 4. 2.500 termina em 00. 00 divide por 4. Então, 2.500 também divide por 4. 48 divide por 4 é 12. E 30 não divide por 4. Vou para o próximo valor, que é o 6. O 6, o número tem que ser par, porque ele tem que ser divisível por 2. E você tem que ter marcado também no 3. Então, 180, porque 180 é par, e você marcou o 3. 72, porque ele é par, e você marcou o 3. 45 não, porque ele é ímpar. 1.200 você marca, porque você já marcou o 3 e ele é par. 3.355 não. 2.500 também não, porque você não marcou no 3. 48 sim, porque você marcou no 3 e ele é par. 30 sim, porque ele é par e você marcou no 3. Então, esses são 6. Para ser divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Então, os únicos números que terminam em 0 que você vai marcar é o 180, o 1.200 e o 2.500. E, por final, o 30. Para que o número seja divisível por 12, é preciso que ele seja divisível por 3 e por 4. Então, você vai olhar. O 180 divide por 3 e por 4, então divide por 12. O 72 divide por 3 e por 4, então divide por 12. O 45 não divide por 4, então também não divide por 12. O 1.200 divide por 3 e por 4,
então também divide por 12. O 3.555 não divide por 3 e por 4, então também não divide por 12. O 2.500 não divide por 3, então também não divide por 12. O 48 divide por 3 e por 4, então ele também divide por 12. Já o 30, ele não divide por 4, então ele também não divide por 12. O último a ser analisado é saber se os números dividem por 15 e essa divisão é exata. Para o número dividir por 15, ele tem que dividir por 3 e por 5. Lembra que o número para dividir por 5, ele tem que terminar em 0 e 5. Então, aqui só vale números que terminou em 0 e 5 e você marcou no 3. Então, 180 termina em 0 e você marcou no 3, então também marca no 15. O 72 não, porque não termina. O 45 termina em 5 e você marcou no 3, então você marca no 15. O 1.200 termina em 0, você marcou no 3, então também marca no 15. O 3.355, ele termina em 5, mas você não marcou no 3, então não marca no 5. O 2.500 termina em 0, mas você não marcou no 3, então também não marca no 15. O 48 não termina em 5 e 0. O 30 termina em 0. Você marcou no 3, então também marca no 15. Observe que você não precisa fazer conta na maioria dos casos, basta você analisar as regras de divisibilidade. Nosso próximo exercício é o 26. Verifique se o número 8.644 é divisível por 11. Para saber se um número é divisível pelo outro, você faz a divisão. Se a divisão for exata, então nós dizemos que ele é divisível. Eu vou dividir 8.644 por 11. Eu vou olhar primeiro o 8, ele é menor do que 11, então vou até o próximo número, o 6. E eu vou juntar e vou ficar com 86 dividido por 11. Vai ser 7. Por quê? Porque 7 vezes 11 é 77. 86 menos 77 vai sobrar 9. Observe que o resto é sempre menor do que o número que você está dividindo. Eu vou descer o 4 e ficar com 94. 94 dividido por 11 é 8, porque 8 vezes 11, 88. 94 menos 88 vai sobrar 6. 6, eu vou descer o último 4 e ficar com 64. 64 dividido por 11 é 5, porque 5 vezes 11 é 55. 64 menos 55 sobra 9. Não tem mais nenhum número para descer. Então, 8.644 dividido por 11 é 785. E sobra resto 9. Ele só pode ser considerado divisível se sobrasse resto zero. Logo, a nossa resposta é que não é divisível. Bom, nessa aula de hoje, nós vamos corrigir até esse exercício 26. Na nossa próxima aula, nós estaremos concluindo a correção dos demais exercícios. Qualquer dúvida, não esqueça de participar do plantão de dúvidas, das 7 da manhã às 11, segunda, terça, quarta e sexta-feira.